Olá pessoal, meu nome é Eduardo. Vamos dar continuidade à nossa análise do livro A Vida Intelectual do Sertulanges, nessa edição que eu tenho aqui, e iremos continuar analisando alguns conselhos e alguns ensinamentos que o Sertulanges dá para aqueles que estão buscando a vida intelectual. Nós já conceituamos o que seria a vida intelectual, quem é o intelectual dentro da ideia do Sertulanges. E agora ele prossegue falando mais sobre o intelectual. Nesse vídeo em específico, nós vamos falar sobre a relação entre a juventude e a vida intelectual. Como discernir, dentro do momento em que você está agora, sendo jovem, como seguir essa vida intelectual, né? Diante de várias opções que você tem na vida, diante de várias coisas que você deve realizar, por que optar por uma vida intelectual e como trilhar esse caminho durante a juventude. E o Seth Landis vai falar justamente sobre isso, trazendo conselhos aos mais jovens. Ainda falando sobre a vida intelectual, ele começa dizendo o seguinte: mas isso supõe igualmente que se junta a aceitação do fim, a aceitação dos meios, sem o que não se deve tomar a sério a obediência à vocação. Quantos há que desejariam saber? Uma vaga aspiração impele as multidões para horizontes que a maior parte admira de longe, como o doente de gota admira, desde a planície, as neves eternas que cobrem o cimo das montanhas. Obter sem gastar, eis o desejo universal, mas desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. O universo não acorre ao primeiro sussurro, e para que a luz de Deus baixe a vossas lâmpadas é necessário que as vossas almas a peçam instantaneamente. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, muitas pessoas querem obter um conhecimento sem ter aí um gasto. Ou seja, as pessoas querem saber, as pessoas querem alcançar certos níveis sem ter o esforço necessário para alcançar esse nível. Então, é primeiro apontar isso, né, que nós devemos trilhar esse caminho que exige o nosso esforço, que exige nossa atenção e, apesar de todas as dificuldades, no final conseguir colher aquilo que você está buscando, mas sempre no sentido de que você tem que pedir constantemente, você tem que ser insistente nessa ideia de que você está buscando conhecimento, de que você está seguindo esse caminho da vida intelectual. E aí ele coloca: sois um consagrado, tendes de querer o que a verdade quer, consentir por causa dela, em vos mobilizardes, em vos fixardes nos seus domínios, em vos organizardes e, o que vos falta experiência, em vos firmardes na experiência alheia. Então, o que está dizendo? O jovem ele não tem experiência, os mais jovens não têm experiência de vida. E como há essa falta de experiência de vida, é necessário nos guiarmos naqueles que já passaram por essas experiências. E é por isso que nós lemos justamente as obras clássicas, os grandes escritores da humanidade, porque eles já passaram por várias experiências, eles souberam expressar essas experiências muito bem em seus livros, e nós iremos então aprender com eles. Uma das noções da leitura dos grandes livros, dos clássicos, é justamente colher as experiências dos grandes intelectuais ao longo da história. E é por isso que é tão importante lermos essas obras clássicas, né? Então, como ele coloca, né? Se falta a experiência, firmar na experiência alheia. Então, sempre buscar alguém que sabe mais do que você, alguém que já está mais velho, já passou muito tempo de estudo na vida intelectual, alguém que já pode te conduzir a algo que é realmente interessante, né, na sua vida e que você confia necessariamente, né? Então, esses são alguns dos conselhos iniciais, né? Primeiro, buscar ter aí uma certa constância no seu estudo, na busca pela verdade. Segundo, buscar aquele que tem alguma experiência que pode te auxiliar, seja através dos grandes autores ou mesmo através de um professor, de alguém que possa te trazer algum caminho necessário. Não necessariamente você tem que buscar um professor como guia, né? Alguém que seria o seu mestre, mas é sempre interessante buscar conhecimento de pessoas que já tiveram experiência. Na antiguidade, na Idade Média, existia a noção do mestre e do discípulo. Então, os próprios jovens já reconheciam que eles sabiam pouco e que precisavam aprender com o mestre. Isso era bastante comum e foi disseminando isso ao longo do tempo, né?
E hoje em dia nós temos amplo acesso à informação e podemos saber discernir aí de várias pessoas que conduzem bons conhecimentos, pessoas que têm experiências que vão te agregar. E ele continua: Ah, se a juventude soubesse! Mais do que ninguém precisam jovens deste aviso. A ciência é conhecimento pelas causas, mas ativamente, quanto à sua produção, é criação pelas causas. É preciso conhecer e adotar as causas do saber, depois coaduná-las, e não adiar o cuidado de lançar os alicerces até no momento de assentar o telhado. Então, o que o Svetlana está dizendo? É que precisamos entender, através das experiências de vida, aquilo que nós iremos trabalhar, aquilo que nós iremos estudar. Por isso é tão importante formar essa base nos estudos, né? É interessante dizer aqui que o jovem, no sentido que o Svetlana coloca, é aquele que está saindo da escola, aquele jovem ali entre os 18 anos até mais ou menos os 25 anos. Né? Os 25 anos, a formação cerebral completa, então é mais ou menos por essa época, né? Entre os 18 e 25 anos. E ele coloca então que você tem que ter essa base, essa formação, formar o seu alicerce, né, antes de construir a sua casa. Que belas culturas se podiam empreender nos primeiros anos de liberdade após os estudos, revolvida ainda de fresco a gleba intelectual com as sementes confiadas ao solo. É esse um tempo que não volta mais, o tempo de que se há de viver mais tarde. Qual ele tiver sido, tal será o homem, porque não há maneira de arrepiar o caminho andado. Se viverdes superficialmente, sofrereis o castigo de ter descurado, em seu tempo, o porvir que vive sempre de esperança. Pense cada qual nisso na hora em que o pensar pode servir. Então veja que é interessante, né? O tempo da juventude ele passa rápido, né? E ao não aproveitar bem esse tempo, você terá consequências na sua própria vida adulta, né? Então as pessoas acabam se arrependendo, né? Quando se tornam adultos. Ah, devia ter estudado mais quando eu era mais jovem. Agora eu já não tenho mais energia para estudar. Ah, devia ter lido muitas obras boas, ao invés de ficar assistindo programas na televisão que não me agregam, ou assistindo vídeos superficiais na internet, ou mesmo jogando excessivamente jogos durante muito tempo. Tudo isso faz com que você, jovem, tende a se distrair das coisas que são realmente boas para a sua vida. Isso é algo que é muito presente atualmente, né? Tudo é motivo para que você se desvie de bons estudos. A todo momento você é bombardeado com informações, com vídeos superficiais, com coisas que vão te trazer algo superficial, que vão te trazer algo que não vai te agregar em seu conhecimento. E com isso você vai perder tempo. E quando se tornar um adulto, você irá perceber, se tiver um pouco de consciência, né, porque tem adultos que realmente não cresceram, realmente não têm ali o desenvolvimento mental completo e, portanto, não criam essa noção de buscar o conhecimento, de se desenvolver, mas razoavelmente as pessoas quando se tornam adultos elas pensam muito nisso, né, de por que ela não deveria ter estudado mais, talvez queria ter aprendido vários idiomas na minha juventude e acabei perdendo meu tempo com festas, com superficialidade. Então é interessante pensar nisso, né? Logicamente que durante a juventude você não vai se tornar uma pessoa que é fixada nos estudos e que é alguém completamente voltado para isso. Né? Você tem que saber aproveitar também a sua juventude, né? Ter seus momentos de lazer, seus momentos de juventude que estão ali próprios para isso. Né? É seu momento de ter o aproveitamento da sua própria juventude. Porque esse momento passa e depois você vai se tornar um adulto frustrado se não aproveitou muito bem a sua juventude. A noção geral aqui é que você tem que saber escolher bem aquilo que vai te agregar e, ao mesmo tempo, saber se divertir de uma forma saudável dentro do seu âmbito da juventude. E ele continua, né? Quantos jovens que nutrem a pretensão de vir a ser trabalhadores malbaratam miseravelmente os dias, as forças, a seiva intelectual, ou não trabalham quando lhes sobra tempo de o fazer, ou trabalham mal, caprichosamente, sem saber o que são, nem para onde querem ir, nem como se anda. Cursos, leituras, frequentações, dosagem do trabalho e do descanso, da solidão e da ação, arte de extrair e de utilizar os elementos adquiridos, realizações provisórias
quer no seu trabalho próximo virtudes a alcançar e a desenvolver. Nada se prevê, nada será satisfeito. Então ele fala justamente sobre isso, né? Quanto de tempo que se desperdiça durante a juventude, né? Quanto que você poderia aproveitar muito bem o seu tempo de estudo. Muitos jovens eu percebo, né, que sofrem um momento crucial da vida, né, que é quando se completa os 18 anos ou se encerra o ensino médio, né, os estudos escolares básicos, e buscam então agora uma profissão ou buscam mesmo ingressar na universidade. E aí sofre um momento de peso, né, de responsabilidade em se tratando do que você vai fazer para a sua vida, né? O que você vai se desenvolver, o que você vai gastar o seu tempo para se prover, para que você possa ter uma profissão. É um momento muito delicado, né? Que você tem que saber discernir muito bem as coisas e, especialmente, ter paciência, né? Como ele coloca, o gênio é uma paciência, uma longa paciência, porque você tem que saber compreender o seu momento, saber compreender que você não é igual às outras pessoas, cada pessoa tem o seu ritmo, tem sua vida própria, então você tem que saber se respeitar inicialmente, né, dentro das suas limitações, saber compreender o mundo à sua volta, e é bem complexo justamente nesse momento, né, que você tem que saber lidar com toda essa carga de responsabilidade para a sua vida e ao mesmo tempo se guiar numa boa vida intelectual. Então por isso que a escolha de algum professor, de alguém que passou por experiências como a sua que você está vivendo, pode te ajudar muito, né? Eu já vejo várias pessoas que mandam mensagem no Instagram, né, que falam que estão estudando para o vestibular, que não sabem muito bem se guiar nessa vida de estudos. Enfim, é bom você buscar muitas experiências com outras pessoas que já passaram por esse caminho, né? Então é muito interessante dizer isso. E ter muita paciência, porque esse tempo vai passar e você vai saber escolher algo para a sua vida que vai ser bom, que vai te guiar, né? Eu sei que muitas pessoas tendem a escolher algo que não gosta durante a juventude, mas que depois lá na frente vai acabar percebendo o que realmente gosta. Então, ter paciência em relação a isso, em relação à sua vida, ter paciência em relação aos seus pais, aos seus familiares, que muitas vezes não conseguem te compreender nesse momento em que você está passando, que é um momento complexo de transição, né, entre a infância e a fase adulta. Enfim, o Cetilante continua dizendo: no entanto, em igualdade de recursos, que diferença entre o que sabe e prevê e o que corre à aventura? O gênio é longa paciência, mas paciência organizada, inteligente. Não se requerem faculdades extraordinárias para realizar uma obra, basta uma média superior. O resto fornece-o a energia e a arte de a aplicar. Sucede aqui o que sucede a um operário honrado, poupado e fiel ao trabalho. Chega ao termo quando muitas vezes o inventor fracassa por causa de irritações e pressas. Ou seja, o que se exige na vida intelectual é paciência. E é algo que vai exigir tempo, que vai exigir ali a sua experiência de vida. Você tem que saber trabalhar isso diariamente com o passar do tempo para desenvolver a sua obra intelectual e desenvolver a sua vida intelectual. Então, a pressa da juventude, que muitas vezes existe, né? As pessoas querem ler ali, por exemplo, eu quero ler toda a coleção de Platão, né, com 16 anos. Muita paciência, muita calma, né, porque essas obras complexas, obras filosóficas, elas exigem necessariamente uma experiência de vida para ser bem compreendida. Eu mesmo fiz muito isso, né, na minha juventude, ali com uns 13, 14 anos, eu li muitas obras de filosofia, né, e eu sei que eu aprendi muitas coisas com isso, mas não aprendi completamente aquelas obras como eu deveria, porque faltou a experiência de vida, né. Então, para o jovem, eu recomendaria buscar as coisas mais basilares, as obras que vão te trazer a base, né? Então, ler muitas obras, por exemplo, de história, compreender muito bem a história, o momento em que você está inserido, as coisas que já se passaram, né? Buscar entender o mundo à sua volta, estudar línguas também, que é um exercício intelectual que vai te ajudar bastante, e formar essa sua base intelectual, para a sua vida intelectual ao mesmo tempo que você faz ali os seus trabalhos, os seus estudos,
para a vida profissional. Então você vai estudar para o vestibular, você vai buscar seu primeiro emprego. Então tem que saber organizar, e a organização é fundamental nesse momento da sua vida, porque como você já está em desordem com a própria juventude, né, com o próprio momento em que você está, a organizar o que você quer, o que você procura é algo essencial, é algo chave nesse momento. Mas como saber o que você quer, o que você está procurando para a sua vida? Você tem que saber aquilo que você gosta e, através disso, procurar ali o que se encaixa dentro ali dos seus estudos ou do que você pretende para a sua vida profissional. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter noção, né, daquilo que você gosta, daquilo que você pretende para a sua vida. Fazer coisas que você não gosta normalmente não vai acabar bem, normalmente ou vai te trazer frustrações ou vai te exigir muito, trazendo uma carga psicológica negativa na sua vida, né? Então é bom pensar muito bem nessas coisas todas. E na vida intelectual, se você está buscando a vida intelectual, se você acha que tem noção que quer uma vida intelectual, busque realizar os seus estudos, mas com muita paciência, procurando entender as obras e especialmente buscando obras basilares. Então são esses conselhos aqui dados por Seth Langes nessa parte inicial do livro A Vida Intelectual e alguns comentários que eu pude fazer para você. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Deixe nos comentários aí se você é jovem, se você não está sabendo lidar muito bem com esse momento. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Até nosso próximo vídeo.